Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Esta é a nossa primeira aula online de Geografia, estudando em casa. Para começarmos a nossa aula, pegue o seu livro didático de Geografia. Abra o livro na página 16. Hoje nós estudaremos a participação da mulher no mercado de trabalho. Entre as transformações sociais ocorridas nas últimas décadas está o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, embora essa participação ainda seja menor do que a masculina. Então, hoje nós vamos falar sobre o universo feminino, como a mulher é vista no mercado de trabalho. Será que a mesma quantidade de homens que trabalham é a mesma quantidade de mulheres? Aí você observa na imagem quatro profissionais em áreas diferentes no setor de trabalho. Continuando a leitura da página 16. De modo geral, 50% das mulheres em idade ativa no mundo estão inseridas no mercado de trabalho, enquanto entre os homens esse dado chega a cerca de 77%. Um dos grandes desafios do poder público em todo o mundo é equilibrar esse percentual, promovendo maior inserção das mulheres e combatendo a discriminação. Veja o mapa abaixo. Este aí é um mapa mundi. Nele você vai ver que a legenda representa, dependendo da cor amarelinha, quanto mais escuro é a cor, mais é o local no nosso planeta que existe o trabalho feminino. Aí vamos à legenda. Participação feminina no mercado de trabalho. Esse dado foi levantado em 2017. Aí embaixo você vê na legenda, parcela de trabalhadoras no total da população feminina com idade de 15 anos ou mais. Então, só foi contado mulheres que trabalham com idade de 15 anos para cima. Aí você vê aqui na região da América do Sul, você vê que predomina, né, não é tão predominante o trabalho feminino. Em vermelho tem uma pequena parte. Já em laranja, ou seja, de 50 a 60%, né, no Brasil, de 50 a 60% das mulheres trabalham. Já na América do Norte, você vê em vermelho, né, na região aí do Canadá e outros países, é predominante também a participação feminina. Já nas outras partes da América do Norte, não. Aí você vê também no continente africano, né, que acima de 60% da população feminina ela trabalha, você vê que é predominante em quase todo o continente africano. Já você vê aí no continente europeu, né, essa participação não é tão concentrada, mas é satisfatória, né? Está mais para o amarelo e o laranja, ou seja, em torno de 25 a 50 a 60% da população feminina. E você vê também na Oceania, a Oceania de 50 a 60% da população feminina trabalha. Continuando nossa leitura e análise. Você vê esse outro gráfico que ele vai mostrar a diferença de salários por escolaridade. Essa pesquisa leva em conta a média salarial, ou seja, quem ganha mais, homens ou mulheres. Observando aí a legenda, né? Em vermelho são as mulheres, em azul os homens. Sempre você vai ver que mesmo que ela tenha apenas o ensino fundamental completo, ou ela tenha um doutorado ou mestrado, que é o MBA, você vai ver que sempre o homem vai ganhar mais. Isso é predominante. Aí vem aqui o quadro ao lado, vamos à leitura do quadro azul. Discriminação contra as mulheres. De acordo com o relatório do Desenvolvimento Humano de 2014, no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a PNUD, as mulheres enfrentam mundialmente vários tipos de desvantagens e discriminação no domínio da saúde, educação e emprego. Em todo o mundo, o valor do IDH, lembram? Índice de Desenvolvimento Humano, para o gênero feminino é em média 8%, mais baixo do que o valor do IDH masculino. Esta perguntinha que está nesse quadro azul, ela vai fazer parte do nosso exercício. Mas vamos prosseguir.
Em alguns países, o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho é menos promissor. Nos países árabes, por exemplo, 23% do total das mulheres em idade ativa integram o mercado de trabalho, contra 76% dos homens. Já na África subsaariana, a participação feminina tende a ser mais elevada, como em Malawi, com 81% das mulheres em idade ativa inseridas no mercado de trabalho. A diferença entre a participação masculina e a feminina no mercado de trabalho reflete um dos vários tipos de discriminação que as mulheres enfrentam: a dificuldade de acesso a serviços essenciais, como a educação, e a desigualdade de gênero relacionadas à remuneração e à ocupação de cargo de chefia são outros exemplos de discriminação. Alguns países adotam uma política de cotas para combater a desigualdade de gênero, como é o caso da Noruega, onde, por lei, as empresas com ações na Bolsa de Valores devem destinar 40% dos cargos administrativos às mulheres. No Brasil, a lei obriga os partidos políticos a ter pelo menos 30% de candidaturas femininas nas disputas eleitorais. Página 17 do nosso livro. Mudanças no perfil demográfico, ou seja, mudanças da forma de se estudar a população. O crescimento populacional, a queda na taxa de natalidade, que é a taxa de natalidade é aquela que registra a quantidade de nascimentos, e a de mortalidade, como o nome já diz, de mortes, de mortalidade infantil, assim como o envelhecimento da população, são transformações do perfil demográfico, que podem ser observadas nas pirâmides etárias abaixo no livro de vocês. Quando a base da pirâmide etária de um país sofre transformações, interpretamos que há mudanças na taxa de natalidade. O estreitamento da base da pirâmide é uma evidência da queda da natalidade e indica uma parcela menor de crianças e jovens no conjunto da população. Se o topo dessa pirâmide é estreito em relação à base, a taxa de mortalidade está elevada e a expectativa de vida é baixa. Observe as pirâmides a seguir. Aí você vê pirâmides etárias de países selecionados entre os anos de 1950, 2015 e 2050. Vamos observar aí a pirâmide etária da Nigéria. Se você perceber, de 1950 existiam, no caso, quando ela é estreita, vai existir mais jovens, A maioria da população, nesse meio aqui que você vê, 90 mais, aí é a idade. Aí ao lado esquerdo de vocês são os homens e o direito às mulheres. Então, existia quase uma igualdade na quantidade de mulheres, mas não existiam pessoas tão idosas. Já no Uruguai, em 1950, você já vê que a pirâmide ela já vai estar se alargando, no topo, ou seja, a população chegava a ter 85 a 89 anos de idade e a base dela ela é mais larga, ou seja, a taxa de natalidade ela estava maior. Aí você vê no Japão. No Japão você vê também, a base da pirâmide ela está mais larga e ela vai se afunilando. Ou seja, existe uma pequena população idosa. Tem mais taxa de natalidade. Vamos ler abaixo aí dessa pirâmide. Na maioria dos países com menores indicadores socioeconômicos, como o Japão, a redução das taxas de natalidade ocorreu a partir de meados do século XX. Em países latino-americanos, como o Uruguai e o Brasil, essa tendência manifestou-se nas últimas décadas do século XX. Na Nigéria,
as estatísticas demográficas apontam que a taxa de natalidade vai continuar elevada e provavelmente as melhorias nas condições de saúde vão contribuir para a redução da mortalidade infantil e para o aumento da expectativa de vida. Vamos agora observar essas outras pirâmides etárias, já nos anos 2015, para os 3 países. Na Nigéria, você observa que em 2015 a base ela foi aumentando, ou seja, a taxa de natalidade ela aumentou. Já o número de idosos, né, são poucos. Já que no Uruguai houve o quê? Ficou a base larga, mas também a quantidade de jovens continua na mesma proporção, tanto homens como mulheres. E os idosos estão tendo também, né, uma expectativa de vida maior. E isso é bom. Já na Nigéria, você vê que os idosos estão tendo uma expectativa menor, né, de vida, que tem menos. Já aqui no Japão, a taxa de natalidade ela começou a diminuir, né, a base está mais estreita, a quantidade de jovens, tanto homens como mulheres, ela aumentou. E também, né, a expectativa dos idosos ela veio a aumentar. Nos anos de 2050, isso aqui é uma estimativa, né, que ainda estamos em 2000, não estamos ainda em 2050. Você vê que os homens na Nigéria, a base está muito larga, e os jovens, né, ela vai afunilando entre 35 anos até 15 anos de idade, 20 anos de idade, ela está até relativamente igual. Isso na Nigéria. E vai afunilando, ou seja, a taxa de natalidade da Nigéria ela está alta, mas a questão da expectativa de vida entre os idosos ela está muito baixa, porque você percebe que a maior faixa de idade aí é 75 a 79 anos de idade. Vamos agora aí analisar a pirâmide etária do Uruguai, na estimativa para 2050. Espera-se, né, que a taxa de natalidade lá ela venha a se estabilizar, né, entre que a questão de milhares, né, da população, tanto homens como de mulheres, ela vai ficar estabilizada. A juventude também semelhante à mesma taxa de natalidade, ou seja, de nascimentos, a mesma quantidade de jovens, e que essa expectativa de vida ela vai aumentar também aí no Uruguai, porque você vê que a estimativa é que venha ter melhorias nas condições de saúde. E no Japão, você já percebe que a taxa de natalidade ela vem caindo mais, né? A perspectiva é que ela diminua, e os jovens, ela vai, em vez de a base ser larga e ir estreitando, no Japão ela está sendo diferente do Uruguai e da Nigéria. Ela está afunilando na base e ficando larga no topo. Ou seja, a qualidade de vida dos japoneses ela vai ser melhor nessa estimativa e eles irão ter uma expectativa de vida bem maior, ou seja, chegando até os seus 95 anos ou mais. Perfil etário da população mundial. Vamos aí na página 18. Analisando a estrutura etária da população mundial, percebe-se uma predominância da população adulta e uma tendência de diminuição da população jovem. E, como visto anteriormente, do envelhecimento da população. Esse cenário vai impactar na organização econômica da sociedade, uma vez que a queda do número de jovens vai diminuir a população economicamente ativa, porque para que a economia ela fique, né, assim, estável, tem que ter um equilíbrio da população jovem com a população idosa, porque a população jovem são aquelas que trabalham, geralmente a população idosa ela já está aposentada. Então vai ter uma queda. Segundo dados da ONU, Organização das Nações Unidas, a população adulta entre 15 a 59 anos
representava em 2017 cerca de 60% da população mundial. Observe esse gráfico ao lado. Crianças e jovens de até 15 anos representam 26% da população mundial. E a população de mais de 60 anos, 13%. Observe o mapa, o gráfico ao lado. Essas proporções, porém, não são iguais em todas as regiões do globo. Na África, por exemplo, população com menos de 15 anos representa 41% da população, enquanto na Europa esse número cai para 16%. Urbanização. Durante o século XX, o crescimento das cidades foi um fenômeno observado em países de diversos continentes. A urbanização, que corresponde ao maior crescimento da população urbana em relação à população rural, resultou de muitos fatores, entre os quais se destaca a modernização agrícola, que reduziu a necessidade de mão de obra no campo, e também a questão da industrialização, responsável por atrair pessoas para as cidades em busca de trabalho e, com certeza, melhores condições de vida. Porque o êxodo rural ele foi promovido também, principalmente por isso. As pessoas saíam do campo pensando que iriam ter uma melhor qualidade de vida nas cidades, trabalhando nas indústrias. Aí você observa essa imagem, né? Uma imagem bem movimentada de pessoas indo trabalhar. Essa imagem é do ano de 2017, de Tóquio, no Japão. Era a cidade mais populosa do mundo, com cerca de 37 milhões de habitantes. Essa foto é de 2018. Em 1950, aglomerações urbanas, como as cidades de Nova York e de Tóquio, já concentravam mais de 10 milhões de habitantes cada. Em 2015, mais de 30 cidades apresentavam população superior a 10 milhões de habitantes, sendo conhecidas como megacidade, ou seja, maior que grande, ou seja, bem, mega, super, né? Ou seja, muito populosas. Desde 2007, as cidades concentram a maior parte da população global. Em 2017, a taxa de urbanização mundial era de 54%. Estima-se que essa tendência de aglomeração se mantenha nas próximas décadas, o que aumentará a pressão sobre os recursos naturais e exigirá maior organização do poder público no sentido de garantir a oferta de serviços que atendam a aglomerações populacionais cada vez maiores, ou seja, proporcionar para uma grande, ultra, mega população, grupo de pessoas, alimento. Mas percebam que essas pessoas saíram das comunidades rurais para morar nessas grandes metrópoles, e o campo ele ficou com menos pessoas trabalhando para promover o alimento, né? A questão das verduras, legumes, tudo que nós precisamos, a maioria das coisas vem da terra. E o problema vai ser continuar mantendo a mesma quantidade de alimentos necessários para alimentar toda essa população. Isso será um problema. Vamos para a nossa atividade. Você vê aí a atividade de geografia, você vai reler essas páginas do livro que a gente acabou de lê-la junto. Você vai reler e responder apenas 2 questões. Você vai elaborar um breve texto sobre como os países com perspectiva de elevado crescimento populacional devem se preparar, como esses países devem se preparar para garantir qualidade de vida a seus habitantes no futuro. Por quê? Você vai pensar, como é que o governo vai garantir que as pessoas tenham uma expectativa de vida maior, ou seja, envelheçam e continuem trabalhando, que esse é o objetivo do governo. Segunda questão, sobre a discriminação do trabalho. Você vai listar, escrever, situações em que as mulheres sofrem discriminação e de que maneira a gente pode combater essa discriminação. Aí depois você coloca o seu nome, não esqueça, toda atividade tem que ter o nome do aluno, o número da chamada
E o oitavo, A, B ou C. Enviar a foto da atividade respondida para o meu WhatsApp, professora Marineide, enviar somente a atividade, e as atividades elas garantirão a sua frequência, boas notas e o sucesso da sua aprendizagem. Conto com seu empenho, vamos estudar para que esses dias, né, que estamos em casa nessa pandemia não sejam tão enfadonhos. Estudar é bom, estudar faz você crescer. Então eu conto com o empenho de cada um. E neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa, Geografia,